Pessoal, vamos conversar um pouquinho nessa análise de hoje a respeito do Viktor Orbán, do Zelensky, da Hungria, da Ucrânia, a relação entre ambas. Por quê? Porque o Zelensky tem pressionado a Hungria, né, e o termo certo é pressionar. Tá? Tu pode perceber que o Zelensky fala para o parlamento norte-americano, fala para o parlamento britânico, constrange os parlamentares do Estado de Israel. O Zelensky ele tem se sentido como o portador de uma chama, ele tem sentido que ele tem um lastro moral para pressionar os países a ajudarem a Ucrânia e se posicionarem contra a Rússia. E o que dá esse lastro para o Zelensky a ponto do governo ucraniano se sentir no direito de pressionar todo mundo a ajudá-lo é essa onda, essa novelização do que está acontecendo dentro da Ucrânia, a criação de uma dramatização tão grande na mídia corporativa ocidental, o drama humano ucraniano, ajudem a Ucrânia, odeiem a Rússia, todo esse clima que está se gerando em torno do que está acontecendo na Ucrânia, todo esse episódio dá um certo lastro para que o Zelensky se sinta no direito de pressionar as nações a tomarem uma certa conduta, se posicionar ao lado da Ucrânia e atacar a Rússia. O Zelensky, inclusive no parlamento, foi um assunto que eu discuti na semana passada com vocês, o Zelensky ele pressionou o parlamento de Israel, inclusive traçando um paralelo com o Holocausto, que soou muito mal, diga-se de passagem, porque o Zelensky foi bastante criticado pela comunidade judaica por fazer esse comparativo hoje em dia. O Zelensky também se sente no direito de fazer isso porque ele é judeu. Só que tem um problema aí no meio desse processo como um todo, né? Porque, na verdade, o Zelensky, ele, dentro do seu governo, uma das bases que dão suporte para o governo Zelensky são grupos neonazistas mesmo, tá? Os caras fazem marcha, usam símbolos, usam frases, usam cânticos, os caras fazem marcha saudando figuras históricas que colaboraram com o nazismo no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente tem que discutir aqui é o seguinte: o Zelensky ele não tem tanto lastro moral assim só porque ele é judeu para pressionar e fazer comparativo com o Holocausto e colocar o Putin como Hitler nessa situação. Justamente por isso a comunidade judaica não ficou muito feliz com essa abordagem, digamos assim, ameaçadora. O Zelensky uma videoconferência. Ele ameaçou o parlamento israelense utilizando esse exemplo do Holocausto, que vocês estão virando as costas para um crime contra a humanidade, assim como os judeus foram alvo de crimes contra a humanidade, assim por diante. O que dá lastro para que ele se sinta no direito de fazer isso é todo o trabalho que a mídia corporativa está fazendo de criar um drama humano e de colocar o Zelensky e a Ucrânia como vítimas e a Rússia como um monstro imperialista que quer recompor as fronteiras da antiga União Soviética, essa bobagem que vocês veem a mídia falando aí. E tem uma questão, né? Quem estuda um pouquinho que seja desse caso da Ucrânia, sabe muito bem, primeiro que a Ucrânia está provocando a Rússia faz um bom tempo. Inclusive no final de semana, no domingo, eu vou fazer uma análise discutindo um relatório da Rand Corporation, que é um think tank militar norte-americano, que esse relatório de 2019 já coloca ali, já antecipa muita coisa que está acontecendo agora, que é o uso da Ucrânia como uma arma para instabilizar a Rússia. O que, logicamente, não foi criado em 2019, até porque as operações, o relatório ele só faz um bom compilado de como explorar vulnerabilidades da Rússia. Até porque os episódios de 2013 e 2014, que é o Euromaidan, que foi a Revolução Colorida na Ucrânia, tinham como intuito instabilizar a Ucrânia assim para tirar o governo que lá estava e colocar um governo que pudesse ser a favor de transformar a Ucrânia numa arma contra a Rússia, mas era um processo que era uma etapa para atingir a Rússia, na verdade. Então esse processo aí que hoje culmina com o que está acontecendo na Ucrânia, com esse episódio das ações e das operações militares russas dentro da Ucrânia, isso foi pensado durante muito tempo. Tanto é que eu falei aqui muito antes, estou há mais de ano falando disso. A Ucrânia está servindo como bucha de canhão
para que a Rússia faça algo e sofra sanções. Vocês podem voltar nas análises que eu tenho feito aqui no canal, quem acompanha o canal sabe que eu estou falando disso aqui há um tempão. O objetivo é sancionar a Rússia, o objetivo é melar o esquema do Nord Stream 2, que é a parceria energética entre a Alemanha e Rússia. Esse é o esquema. Tanto é que na análise que eu vou fazer no final de semana, vocês vão ver que muitas das coisas que estão acontecendo hoje já estavam previstas. Então é um projeto. Isso por si só atira por terra essa tese absurda, que é uma tese absurda, de que trata-se de um expansionismo russo. A Rússia não fez isso como um projeto, ela não planejou fazer o que está fazendo. Claro, ela tinha planos para isso caso fosse necessário, não é isso. A Rússia se preparou para uma eventualidade se isso acontecesse, mas não era o projeto primeiro da Rússia. A Rússia evitou quanto pôde esse episódio que está acontecendo. Tanto é que várias reportagens, e várias vezes eu falei aqui no canal do Putin falando, vocês estão cruzando a linha vermelha, não façam isso, não façam isso. Tem os acordos de Minsk, não ultrapassem. Quem provocou essa situação foi o Ocidente. E agora o Zelensky, ele vai à mídia e se posiciona como a vítima, como alvo de um expansionismo imperialista russo, como alguém que está sendo alvo como se como se os russos estivessem invadindo para massacrar o povo ucraniano e assim por diante. O que o Zelensky fez? E agora ele foi pressionar o Viktor Orbán na Hungria e ele tomou uma espécie de chega para lá. Não, só um pouquinho, não é bem assim que funciona. Tu está buscando os interesses do teu povo e eu estou pensando nos interesses do meu. Eu não posso me indispor com a Rússia, assim como a Hungria, ela tenta colocar um pé em cada canoa, até porque a Hungria faz assim, ela faz parte da OTAN, ela faz parte da União Europeia, mas ela precisa dos recursos russos, então ela mantém uma conduta ali de boa vizinhança com a Rússia, muito embora uma parte considerável do que sustenta o Viktor Orbán no poder seja um nacionalismo em boa medida anti-russo. Só que o Viktor Orbán joga com isso, ele joga com o apoio da União Europeia, joga com o apoio dos Estados Unidos, joga com o apoio russo, então ele faz um movimento ali que é um movimento pragmático, mas ele empurrou para trás o Zelensky nesse processo. Não, tu pode ir lá constranger o parlamento norte-americano, pode constranger o parlamento britânico, mas aqui dentro a questão é diferente. Pense no interesse do seu povo que eu penso no interesse do meu. Porque o Zelensky pressiona a Hungria a tomar partido da OTAN, a se posicionar mais claramente contra a Rússia, a romper relações com a Rússia, o que geraria um problema para o povo húngaro, logicamente. Antes de eu entrar nos 6 pontos, deixa eu comentar mais um assunto que eu trouxe aqui. Além de trazer o assunto do dia, eu trago outras coisas também. Espero que vocês não se importem, até porque são temas que são importantes mesmo, tá? Deu uma esfriada aqui no sul do Brasil, tá? Se eu der umas fungadas de vez em quando aí, me perdoem, que deu uma esfriada, caiu a temperatura, entrou uma massa de ar polar aí, ontem estava uns 20, 28, 29 graus, hoje de noite acho que fez alguma coisa na casa dos 15 graus, acho que é uma coisa assim, não, também não fez muito, não tá frio, não tá aquele friozão, mas deu uma esfriada boa aqui no sul do país. Eu moro em Santa Catarina, né, quem acompanha o canal eu já falei várias vezes, então se eu der uma fungada ou outra aí, me perdoem, tá? Então vamos lá, né, aquela coisa da rinite que eu já falei, quem acompanha o canal já sabe, né? Um outro tema que eu quero trazer, mas é coisa rápida, pouquinhos minutos, já vou entrar nos 6 pontos para a gente falar desse entreveirinho aí, esse entreveiro entre o Zelensky e o Orbán. A União Europeia voltou uma discussão lá na União Europeia sobre, olha só que tu vê como essa coisa da repressão digital ela vai avançando com velocidade. Voltou esse tema de novo, já tinha sido discutido antes, daí a coisa foi amenizada ali porque é muito impopular e agora isso voltou, que é a questão do monitoramento, é um projeto da União Europeia para monitoramento da internet, que é uma espécie assim, é uma espécie de monitoramento de e-mails e mensagens trocadas por aplicativos de mensagem, sim, WhatsApp, Telegram e assim por diante. A ideia é o quê? Qual é o discurso primeiro? O discurso é prevenir crimes. A gente vai se antecipar, ver a conversa, a questão de abuso de criança, tráfico de pessoas. Essa é a narrativa dos caras. Não, tudo bem, ninguém é a favor de abuso de menor e ninguém é a favor de tráfico de pessoas, ninguém é a favor de crime nenhum. Só que essa é a narrativa. Esse que é o problema. Porque
traçando um paralelo, assim, pegando um exemplo, fazendo uma analogia um pouco grosseira, mas eu acho que a coisa é justamente essa, até porque eu acho que foi um parlamentar que usou esse exemplo, né, um parlamentar lá da União Europeia que usou essa expressão, seria como se as pessoas, o sistema, o governo, os governos abrissem as suas cartas, abrissem as empresas aí, digamos que as empresas dessem um consentimento para que o governo abrisse as suas cartas, lesse elas para ver qual é o conteúdo. Tá, a carta tá tudo certo, ele não tem nenhum crime aqui, então a carta pode... Isso acaba com a privacidade, a questão de sigilo foi para o saco. Então vai se fazer isso, só que no que diz respeito à questão da internet, que é tu monitorar e-mails e mensagens. Isso é muito perigoso, cara. Se o objetivo e daí percebam que essa questão da segurança, ela é sempre um discurso para restringir liberdade. Isso é muito perigoso. É um poder que, dado para esses grupos que estão no poder aí, cara, isso aí não tem nada para dar certo, tá? Porque isso é interesse das empresas de tecnologia promover censura, tanto quanto é dos regimes políticos. Porque quanto mais censura houver, mais estão assegurados os interesses das grandes empresas, e dentre elas as empresas de tecnologia, e mais está assegurada a manutenção desse regime político podre nos mais variados países no poder. Então, esses caras fazem um consórcio para restringir liberdades. Então, vamos observar essa discussão, porque normalmente essas coisas crescem lá e vêm para cá. Eu acho que foi em julho do ano passado, se não me engano, já teve um avanço nesse processo aí, a coisa voltou um pouquinho, mas deu um passo para trás, deu dois para frente. Então isso está avançando na União Europeia. Quando essas coisas são aprovadas lá fora, a justiça aqui acaba, não, mas já foi aprovado lá, porque é tudo muito bonito quando acontece na Europa, nos Estados Unidos, né? Ah, fizeram lá, viu, o mundo desenvolvido fez, vamos fazer também. Então é preciso observar. Por isso que é bom observar o que está acontecendo lá fora. Cara, é muito raro assim o que acontece aqui dentro não ser um espelho do que acontece lá fora. Então isso aí, a gente tem a nossa forma de fazer política, de promover a nossa disputa social, de fazer a economia, mas normalmente é o nosso comportamento perante um movimento que já é externo. Então vamos observar porque essas coisas vêm de fora e elas acabam entrando aqui. Deixa eu entrar nos 6 pontos e vamos desmembrar esse tema aí do Zelensky e do Viktor Orbán na Hungria, porque é um tema interessante. Eu achei muito boa a resposta do Viktor Orbán. Não, o Thiago não é um cara da direita conservadora. Sim, o Thiago respeita o Viktor Orbán quando ele se posiciona de maneira soberana. Então, para mim, governo que defende soberania tem o meu apoio total. Se ele bate a porta na cara de quem é apoiado pelo interesse financeiro transnacional, ele tem automaticamente o meu respeito, tá? É uma questão de tomar uma posição concreta no momento assim, é isso ou aquilo, é isso. É isso que eu estou dizendo para vocês. A minha posição aqui ela é antiglobalista e antiimperialista. Antiimperialista na medida em que tudo que for a favor da OTAN eu não vou defender. E ela é antiglobalista na medida em que tudo que for a favor do interesse financeiro transnacional eu não vou defender. Então nunca esperem uma posição a favor do atlanticismo e uma posição a favor do interesse financeiro transnacional, que isso não vai acontecer aqui no canal, definitivamente nunca houve. Vocês podem voltar a assistir todas as análises, o meu lastro é uma posição anti-imperialista e uma posição anti-globalista. Tudo bem? Então só para entender qual é a levada do canal aqui. Vamos entrar nos 6 pontos agora e vamos destrinchar isso. Primeiro ponto. Volodymyr Zelensky então, o presidente da Hungria, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky está pressionando a Hungria a apoiar a OTAN contra a Rússia. Detalhe, a Hungria já faz parte da OTAN, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então a Hungria faz parte da OTAN e a Ucrânia não. E a Ucrânia quer que a Hungria tenha uma posição mais aberta a favor da OTAN, que contribua no conflito com armas e que boicote o gás russo. E logicamente, isso aí é um pedido que primeiro vai implicar completamente a Hungria no grupo de países hostis. E se a Hungria cair no grupo de países hostis, a Rússia tem um comportamento diferente em relação ao que ela tem com os outros países que não são considerados hostis. E não é negócio para a Hungria entrar no grupo de países hostis. O fato do Brasil estar se posicionando contra as sanções deixa o Brasil de fora do grupo de países hostis. O Brasil tem relações econômicas com a Rússia, então é fundamental o Brasil manter essa posição. Eu concordo com o Brasil quando ele mantém essa posição. Segundo ponto.
Lembremos que Volodymyr Zelensky é apoiado pelas oligarquias transnacionais. Pelo Fórum Econômico Mundial, existe uma campanha do Fórum Econômico Mundial de apoio ao governo Zelensky. Existe uma... Entra na página do Fórum Econômico Mundial que tu vai ver a campanha humanitária, entre aspas, de apoio ao governo ucraniano, blá 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 blá. Tu entra na página da Open Society lá do George Soros, é a campanha a favor da Ucrânia. Cara, se esses dois grupos estão a favor do governo Zelensky, automaticamente eu não sou a favor do governo Zelensky. Por quê? Porque o governo Zelensky, ele foi forjado, não é que ele foi forjado, ele foi levado ao poder assim como outros governos depois do Euromaidan. O que importa para um governo ucraniano no pós-Euromaidan é que ele seja uma arma contra a Rússia, é isso que importa. É instabilizar o governo russo. Então, se o Fórum Econômico Mundial apoia, e se o George Soros apoia, boa coisa não é. Essa é a interpretação que eu faço. É assim como eu vejo a mídia corporativa. Se a mídia corporativa está defendendo muito uma coisa, aquilo ali automaticamente não pode ser bom. Tem cilada ali, né? Tem cilada, Bino, né? Sai dali. Terceiro ponto. O atlanticismo, né? OTAN e companhia, está utilizando Volodymyr Zelensky para formar uma liga contra a Rússia, que é aquela coisa. A mídia corporativa propõe o drama humano, a mídia corporativa ocidental apresenta a novelização do processo que acontece dentro da Ucrânia, das operações militares russas, um ursinho de pelúcia debaixo dos escombros. Tanto é que eu falei aqui, né? Tem uma repórter uma vez, olha, imagina se tivesse uma criança ali embaixo daquela coisa, se morreria. Então a Rússia é culpada pelos que morrem e pelos que poderiam morrer, inclusive. Né? Então existe todo um drama humano, a mãe que encontra o filho, a criança que canta a música do Frozen num abrigo antiaéreo. Então cria-se esse movimento, esse sentimento de comoção, e o Zelensky vai lá e utiliza esse sentimento de comoção para gerar uma onda a favor das operações da OTAN. Isso aí é o que eu tenho chamado aqui no canal o tempo inteiro de imperialismo humanitário. Isso é imperialismo humanitário. É a OTAN utilizando o discurso de salvar os povos, de levar a democracia. É mais velho do que a fome, tá? Isso aí a gente já viu no Iraque, a gente viu na Síria, a gente viu na Líbia. A gente viu com o George Bush, que é republicano, a gente viu com Barack Obama. O Trump, ele tinha uma... Ele também o Donald Trump é imperialista, só que ele tem um discurso antiglobalista. E o Donald Trump tem algumas convicções sobre a alocação de dinheiro que geraram um certo problema ali, né? Tanto é que a posição do Trump no que diz respeito às operações no Oriente Médio, de reduzir as operações no Oriente Médio, gerou um problema ali com a indústria de armas, com o complexo industrial militar norte-americano mas também não assim, o Donald Trump é anti-imperialista, também não vamos viajar na maionese, que a coisa também não é por aí, tá? Mas essa coisa do imperialismo humanitário, isso aí é a coisa mais comum que existe, tá? Isso aí é a coisa mais comum que os norte-americanos fazem. É a operação aqui, é o problema de Xinjiang lá na China, é salvar Hong Kong, é salvar Taiwan, é salvar a Ucrânia, é salvar não sei o que. Então sempre tem essas operações, é salvar o povo cubano, é salvar o povo da Nicarágua. Então é uma vontade louca de salvar o mundo, é salvar os animais da Amazônia, é salvar a Amazônia do Brasil. Aí é o imperialismo ambiental, né? Esse já é o imperialismo ambiental. Então a gente tem vários discursos humanitários, agora a questão é da Ucrânia, né? Quarto ponto. Viktor Orbán respondeu que o seu papel é defender os interesses do seu país. Logicamente, aquela coisa do faz o teu que eu faço o meu, entendeu? Tu tá lutando pelo povo do teu país, eu luto pelo povo do meu. No meu país, 85% do gás que eu uso e 65% do petróleo que eu uso é o russo, então eu não posso fazer isso aí. Essa é a lógica pragmática do Viktor Orbán e é a lógica que todos os países devem seguir. Coloca na balança o que é bom para o seu povo e segue. Esse é o papel de um estadista, é conseguir vantagens para o seu país, não para os outros. Quinto ponto. A União Europeia assedia constantemente a Hungria. Vou repetir. A União Europeia assedia constantemente a Hungria. Já discuti várias vezes aqui a Hungria batendo de frente com a União Europeia, o que é ótimo, eu apoio totalmente a Hungria nessa investida.
que busca manter as suas tradições de soberania dos assédios do interesse financeiro transnacional. Então, quando a União Europeia bate de frente com a Hungria, logicamente que a posição adequada é a da Hungria, porque a União Europeia é um núcleo dos interesses financeiros na Europa, então não dá para apoiar a União Europeia em ponto nenhum. Então a Hungria já tem esse histórico de bater de frente com a União Europeia, ela já sabe. Engraçado que a Polônia também tem isso. A União Europeia o tempo inteiro está assediando a Polônia, e a Polônia é um dos países que está mais defendendo as investidas da OTAN, até porque ela está tentando fazer um processo de virar uma liderança através dessa investida da OTAN contra a Rússia. Ela está fazendo um movimento muito perigoso, inclusive. Na outra análise eu discuto aí o que foi dito aí pelo primeiro-ministro polonês, que é uma coisa bem grave, inclusive. O Soros também assedia a Hungria. O George Soros é húngaro, tá? Ele foi corrido lá da Hungria pelo governo do Viktor Orbán. Então o George Soros também assedia pra caramba o governo húngaro. O projeto para as próximas eleições húngaras é derrubar o governo do Viktor Orbán. Isso já apareceu num texto que eu analisei aqui no canal, que era um texto do Atlantic Council, que é um think tank da OTAN. Então é preciso observar isso com algum cuidado. Sexto e último ponto. O governo húngaro acusa a Ucrânia de estar se envolvendo nas eleições húngaras. Então o governo húngaro já falou que a Ucrânia está se envolvendo nas eleições que da Ucrânia os húngaros estão percebendo um movimento para desestabilizar o governo húngaro e para se intrometer nas eleições húngaras contra o governo do Viktor Orbán. Então é uma acusação que apareceu ontem do governo húngaro em relação à Ucrânia. Isso é um detalhe. Dentro da Ucrânia existem uma série de operações do George Soros. Tá? O George Soros enfia dinheiro na Ucrânia. Então tem muita base de operação do George Soros dentro da Ucrânia, e o George Soros é húngaro e não gosta do governo do Viktor Orbán. Até porque foi o governo que correu o George Soros de lá. Então vamos observar essa operação, porque a Ucrânia pode estar sendo utilizada para instabilizar o governo do Viktor Orbán. Eu acho que tem eleição na Hungria esse ano, se não me engano. Não sei se é esse ano ou ano que vem, mas acho que esse ano que tem eleição na Hungria. Então vamos observar com algum cuidado aí, tá? Então, dito isso, eu vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam financeiramente esse canal e mantêm esse trabalho funcionando diariamente. Não fosse vocês, não haveria esse canal. Pode ajudar pelo Pix com qualquer valor que vocês acharem adequado. A chave Pix, que é uma chave de e-mail, está aqui embaixo na descrição. É pixverdadeconcreta@gmail.com, mas confirma direitinho aqui embaixo. Ou tu pode ajudar pela plataforma Apoia-se, via boleto ou via cartão, mensalmente. O valor que tu achar adequado também vai ser bem-vindo. O link está certinho aqui embaixo, só clicar, mas se tu quiser digitar, não precisa mais botar o www, não tem mais necessidade no navegador, é apoia.se/verdade concreta, aí tu acessa lá se quiser contribuir com esse canal. Vou parando por aqui e tchau para vocês.